Muita gente não sabe, mas coelhos não devem tomar banho como cães e gatos, e até porquinhos da Índia. Os coelhos não devem tomar o banho com água, shampoo, sabonete, fazer secagem com secador, como muita gente imagina que seja normal. Isso não acontece só por causa do tipo de pelagem do coelho, que realmente é bem difícil de secar, mas principalmente por causa do estresse que ele sofre nesse momento. Não são raros os casos de coelhos saudáveis que morrem por uma parada cardíaca causada pelo estresse durante um banho. Então não vale a pena correr esse risco. Mas o coelhinho brinca, se suja, às vezes fica com cheirinho de xixi e a gente quer limpar. E aí, como fazer para higienizar de forma segura um coelho? Uma forma bem simples de retirar o excesso de sujeira da pelagem é a escovação. A escovação, além de ajudar a limpar a pelagem, ela também retira os pelos mortos, que acabam sendo perigosos para o coelho, porque ao se limpar, se lambendo, como é o costume deles, eles acabam ingerindo uma quantidade de pelo, às vezes um pouco maior na época de mudança de pelagem, e com isso esse pelo pode ser ingerido e acabar causando obstrução no estômago e intestino. Então a escovação, além de uma forma de higienizar o coelho, ela também evita problema de saúde. E a escovação pode ser feita com aquele tipo de rasqueadeira comum encontrado em pet shops e também com a escova mágica, também chamada de Furminator, que retira uma boa quantidade de pelos mortos, como é o caso nessa imagem. Eu vou até deixar na descrição onde você encontra a Furminator à venda. Para aqueles coelhinhos que costumam ficar com as patinhas, a sola mais suja e a região genital e até a boquinha, uma boa opção é a tosa higiênica. Na tosa higiênica, você pode pedir para que seja feita uma tosa ao redor dos genitais, retirar o excesso de pelo na sola das patinhas e, dependendo da raça e da quantidade de pelos, aparar um pouquinho a pelagem ao redor da boca. Dessa forma, fica mais fácil manter o coelhinho limpo. E além da tosa higiênica, uma outra opção para coelhos que são muito peludos, que grudam muita sujeira na pelagem e até que se lambendo acabam ingerindo muito pelo, é a tosa total. Essa tosa pode ser feita com máquina ou com tesoura, sendo que com a tesoura a tosa costuma ficar com a pelagem mais alta. O único cuidado aí é no caso de escolher o comprimento do pelo. A não ser que o bichinho esteja com a pelagem muito embaraçada e muito suja e não tenha jeito de tosar um pouco mais alto sem ser passar a máquina praticamente tirando o pelo todo, o ideal é escolher deixar um pouquinho de pelo. Isso porque ajuda na regulação térmica do coelho. Retirar totalmente o pelo pode atrapalhar o controle de temperatura natural do corpo dele, ou seja, no frio ele vai sentir mais frio e no calor um pouquinho de pelo acaba protegendo do excesso de calor. Então retirar totalmente o pelo não é legal para o coelho, a não ser que realmente não tenha jeito, que o pelo esteja muito embolado, que ele esteja muito ferido e o único jeito seja passar a máquina com a lâmina mais baixa. E uma opção muito boa para higienizar coelhos, mas que pouca gente conhece, são os lenços umedecidos para roedores e coelhos. Eu até vou deixar o link de onde você encontra esse produto aqui na descrição, porque ele pode ser usado facilmente para limpar uma patinha que o coelho sujou ao pisar sobre urina ou sobre terra, para limpar uma orelhinha, um focinho, uma barriga. Ele melhora o cheiro
e ele faz uma higiene rápida e não deixa a pelagem molhada e nem causa nenhum tipo de problema de pele. E dependendo do tipo de sujeira, também é possível utilizar aqueles banhos secos específicos, principalmente para gato. Você pode usar em pequena quantidade, ele é como um gel, e aplicar nas áreas mais sujas. O ideal é que não se aplique no corpo inteiro do coelho, só nas áreas mais sujas, como uma patinha, o rabinho, genitais. Você aplica esse gel, escova para retirar o excesso de sujeira e depois seca delicadamente com uma toalha, até que ele fique completamente seco, sem resíduo do produto. A gente precisa lembrar que os coelhos dão muita importância para o cheiro e também se lambem, então não se deve deixar resíduo para que não seja lambido, apesar de não ser tóxico, e também para não alterar o odor, o que deixaria o coelho bem irritado. Outra forma muito desconhecida de higienizar o coelho é fazendo a limpeza das glândulas de odor. Os coelhos têm, uma de cada lado dos genitais, glândulas que eliminam uma secreção que acabam provocando um odor forte. Muitas vezes a pessoa se queixa que limpa as patinhas, acha que limpou bem os genitais e mesmo assim o coelho, principalmente o macho, elimina um cheiro forte. Esse odor pode estar ligado a essas glândulas. Então, utilizando um cotonete úmido com um pouquinho de soro fisiológico, você pode fazer higiene, até com um pouquinho de shampoo neutro, desde que você depois retire com o cotonete limpo esse excesso de shampoo, limpo e úmido, e seque bem. Então é só retirar essa secreção com o cotonete. Isso já vai diminuir bastante o problema de odor. E outra forma de higiene mais incomum, que só deve ser feita num caso mais emergencial, quando o coelhinho teve uma diarreia, as fezes estão muito grudadas, inclusive algumas vezes evitam que eles consigam continuar evacuando, porque as fezes ficam todas grudadas nos genitais, às vezes na sola das patinhas. É fazer uma higienização com um pouquinho de água, um algodão molhado e com um pouquinho de shampoo, de preferência shampoo ou para coelho ou para gato, ou até um shampoo neutro para bebê. E passar essa bolinha de algodão úmida e com um pouquinho de shampoo na região, normalmente em movimentos circulares, para soltar essas fezes ressecadas e grudadas. E depois de fazer isso, retirar tudo com outro algodão úmido sem nenhum produto e secar muito bem. Primeiro com toalha, passando a toalha, friccionando a toalha, a gente já consegue secar bem. E se mesmo assim não ficar totalmente seco, fazer uma secagem bem de leve com o secador morno e com uma certa distância, para não estressar e nem correr o risco de irritar a pele do coelho. Mas isso normalmente só deve ser feito com indicação do veterinário ou caso realmente seja uma emergência, que não tenha jeito de retirar aquela sujeira e isso esteja causando problemas para o coelho. E se isso acontecer com mais frequência, dessa sujeira ficar grudada na pelagem, o ideal mesmo é fazer a tosa higiênica para garantir que isso não vai ficar acontecendo com tanta frequência. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se tiverem dúvidas, façam as perguntas nos comentários. E se gostam dessas dicas sobre coelhos e roedores, não esqueçam de se inscrever no canal, clicar para receber sempre atualizações de novos vídeos e conhecer o site roedoresecoelhos.com.br.